Era um finalzinho de tarde, ano de 2022, passando ali pelaquele período da política. O estado que a gente morava era no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró. Naquela tardezinha, eu, minha esposa e meu menino fomos à casa da minha cunhada. Passando no caminho por uma padaria, paramos para comprar um pãozinho para aquele cafezinho da tarde. Enquanto minha esposa comprava o pão, eu estava em pé em frente à padaria, quando uma voz bradou no meu coração e disse: vai para Curitiba. E a voz novamente bradou dizendo: Wanderson, vai para Curitiba. Pois bem, ouvindo aquela voz, pegamos o pãozinho, fomos à casa da cunhada, tomamos café, e aquilo ficou no meu coração, ficou na minha mente. E chegando em casa, eu perguntei para o Espírito Santo: como a gente vai para Curitiba? Naquele momento, eu tinha mais de 50 mil reais de dívida. A casa que a gente morava, a gente tinha comprado parcelado para pagar em duas partes, porque a minha cunhada tinha direito a uma parte e o meu cunhado tinha direito a outra parte. Era uma casa de herança, tinha que ser dividido ali por 3. A minha esposa tinha a parte dela. E o Espírito Santo disse: vai para Curitiba. E como é que eu vou para Curitiba? O Espírito Santo disse: vende a casa, vende os móveis, pega o dinheiro e vai para Curitiba. Como é que eu venderia a minha casa se ela já tinha sido tentado vender anteriormente, enquanto minha sogra estava viva, e aquela casa nunca conseguiram vender? Quando Deus dá o direcionamento, obedece e vai. Este é o tema da mensagem de hoje. E neste momento eu quero compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras para dar embasamento a essa reflexão. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Naquele momento que o Espírito Santo falou comigo, foi como se falasse aqui com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu ainda hei de te mostrar. Deus não tinha mostrado para Abraão o mapa, o caminho, a jornada que ele tinha que traçar. Para mim, pelo menos, ele disse: vai para Curitiba. Com isso, eu quero dizer que obedeça a voz de Deus e vai para onde ele te ordenar. Obedece o direcionamento de Deus. Obedece o chamado. Obedece a intimação que ele agora propôs no teu coração. Muitas das vezes deixamos de mudar de vida, de crescer e de experimentar do melhor dessa terra, porque simplesmente desobedecemos a direção, o chamado, o plano de Deus para a nossa vida, dizendo sempre não, fugindo sempre da nossa responsabilidade de, como cristão, ouvir a voz do Todo-Poderoso e seguir em frente com o que Ele está mandando fazer. Quando eu ouvi aquela voz, eu tinha mais de 50 mil reais de dívida. A casa já tinha sido tentado vender e nunca vendeu. Mas naquela semana que o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu decidi obedecer. Eu coloquei a placa de venda e em uma semana aquela casa vendeu. Os móveis desapareceram rapidamente, foi tudo vendido. De repente a gente estava apenas com uma rede armada na casa, 3 malas apenas, e já estava com as passagens compradas para vir para Curitiba. Naquele momento eu poderia ter pego o dinheiro que tinha vendido a casa e tudo que eu tinha juntado, que tinha dado uns 30 e poucos mil, e poderia ter pagado uma parte da dívida, parcelado o resto e simplesmente continuar trabalhando para tentar resolver o resto. Mas naquele dia eu decidi obedecer.
E então a gente veio para a cidade de Curitiba. E obedecendo a voz do Senhor, não quer dizer que nós não passaríamos por luta, por dificuldade. Logo no início, quando chegamos aqui, sofremos um pouco, passamos por grandes tribulações. Mas, obedecendo o direcionamento de Deus, Ele abriu uma porta de emprego. No outro horário, eu empreendia como montador de imóveis. E em menos de 2 anos, eu consegui pagar os mais de 50 mil reais de dívida. Consegui juntar o dobro do dinheiro. O que eu paguei de dívida foi o que sobrou também na minha conta. Fiz alguns investimentos e Deus me deu a liberdade financeira para que hoje pudesse estar falando dele para você e dizendo: obedeça a voz do Senhor teu Deus. Talvez o que está faltando para você nesse momento é você sair do meio da tua parentela, sair do meio daqueles amigos de infância, sair do meio daquele ambiente que lhe trava, que lhe bloqueia, que limita você e que todas as vezes que você sonha, que você planeja, que você pensa em fazer algo, alguém está dizendo: você não está sonhando alto demais? Você não está indo longe demais? Não seria melhor você continuar no seu empregozinho de CLT? Como uma vez me disseram, uma vez eu disse: eu vou trabalhar montando móveis. Uma pessoa chegou para mim e disse: mas isso aí vai ser só um bico, né? Você vai arranjar um emprego de carteira assinada para garantir, né, o FGTS, o seguro-desemprego, aqueles direitos que tornam você pobre para o resto da vida, sabe? E então eu disse: não, com isso aqui eu vou sustentar a casa. E alguns dias depois, aquela pessoa estava na minha porta me pedindo dinheiro emprestado. Para a glória de Deus, dificuldades nós passamos, mas eu e minha esposa sempre decidimos confiar no Senhor e fazer o que diz o Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, mas só podemos aquietar se estivermos no lugar que Deus mandou a gente ficar. Só podemos esperar com paciência se estivermos obedecendo o direcionamento de Deus. Se você está obedecendo o chamado de Deus, se você está indo onde Ele manda, está no lugar que Ele orienta, não tem como dar errado. Deus fará brotar em terra seca água. Deus fará descer do céu o maná para te abençoar. Então somente obedece o chamado de Deus e vai. Então somente obedece o chamado de Deus e mesmo com dúvida, mesmo com medo, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é passar por cima da insegurança, do medo, do risco, porque aquele que te chamou, você entende que é poderoso para cuidar de você. Não quer dizer que você não vai chorar. Não quer dizer que você não vai sofrer. Não quer dizer que você não vai passar por dificuldades. A Bíblia também diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Em outras palavras, no livro de Romanos diz que nós, em Cristo Jesus, seremos muito mais do que vencedores. Se você se colocar no posicionamento que Deus está te orientando, ainda que para isso você tenha que ir para muito longe, porque do Rio Grande do Norte, onde eu morava, para o estado do Paraná, onde exatamente estou morando, dá pelo menos 3.150 km. Bem distante de pai, de mãe, de tios, de primos, de amigos do passado que foram construídos ali naquele ciclo. Porém, Deus te convida hoje a mudar o ciclo, a mudar as amizades, a mudar o seu ciclo de amizade, de relacionamento, porque talvez nesse ciclo tenha pessoas tóxicas que quando você compartilha de um sonho, ela logo trata de abater, é como galinha do mato,
que voa abaixo e quando cai, geralmente é com a cara no lixo. E Deus te chamou, foi para ser águia, foi para voar alto, enxergar longe e experimentar de coisas maravilhosas da parte do Senhor Deus. Neste momento, eu quero orar, abençoando a sua vida. Eu quero orar e profetizo sobre a sua vida um novo tempo, sobre as condições de você obedecer o chamado de Deus. Sair do meio da tua parentela, do meio das tuas amizades, do meio das amizades tóxicas, do meio das amizades incrédulas, que em nada bota fé que você vai dar certo nessa vida. Sai de lá, sai daquele meio, obedece à voz de Deus. Não deixe o inimigo trabalhar em sua mente, te fazendo entender que as coisas maravilhosas e grandes desta vida não são para você. Porque basta apenas você orar, se colocar na posição, ouvir a voz de Deus e obedecer o seu chamado. Neste momento, eu vou orar por você, abençoando a sua vida e profetizando que grandes coisas acontecerão sobre a sua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais este momento de reflexão. Momento, Senhor, que nos confronta, momento, Senhor, que nos chama para uma reflexão. Se precisamos fazer mudanças, sair do lugar que estamos, mudar os planos, os sonhos, e para isso, Senhor, fazer uma mudança, precisamos do seu direcionamento. Assim como o Senhor direcionou Abraão e o chamou para ir para uma terra que ele nunca viu, nem mesmo o Senhor falou para onde o levaria, mas que apenas ele deveria obedecer. Assim eu te peço, Senhor, dá coragem, dá ousadia, dá intrepidez, ó Pai, a essas pessoas que estão ouvindo essa oração, e que neste momento, os que já têm o chamado, o que já tem o direcionamento, mas que está com medo, está se sentindo inseguro, dá coragem, dá ousadia, dá o destemor e vai, Senhor, sobre a tua direção para onde o Senhor há de levar. Deus, e aqueles que ainda não receberam o direcionamento, o chamado, o propósito, o extraordinário chamado do Senhor, que o Senhor, pelas orações desses que estão agora comigo nesse conteúdo, possam ser, Senhor, despertados e receba a mensagem da parte do Senhor, o direcionamento do que realmente eles precisam fazer para crescer, desenvolver e viver o melhor dessa terra. Nós oramos, já te agradecemos sobre a fé de que o Senhor cura, salva, batiza com o Espírito Santo, capacita com dons espirituais, enche das virtudes do Espírito Santo, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a temperança, o domínio próprio. Senhor, abençoe em nome de Jesus. Amém. Neste momento, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e marque o sininho para que você seja abençoado todas as vezes que postarmos aqui um novo conteúdo. Deus abençoe